Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu parei um pouquinho a atividade aqui do meu escritório para a gente tomar um cafezinho juntos e conversarmos rapidinho sobre empresário individual. Para nós entrarmos nesse assunto, primeiro a gente precisa saber o que é empresário. É aquela pessoa que pratica atividade econômica de produção ou circulação de mercadoria. E agora você deve se perguntar, tá? E o que é empresário individual? Que tipo de modalidade é essa? Muitos estudiosos consideram essa modalidade empresarial como uma ficção jurídica. Por quê? Porque ela não tem característica de sociedade. É simplesmente a facilitação do empresário para a prática de comércio e a lei deu aí alguns incentivos tributários que mais para frente nós vamos estudar, tá? Essa parte tributária de todas as empresas, todas as modalidades, né, de empresas que eu venho falando aqui, tá? E quais são as principais características do empresário individual? A primeira característica é a de que o empresário trabalha por conta própria, ou seja, ele não tem um sócio, certo? É ele mesmo que trabalha nesta empresa. Outra característica, você não vai poder escolher o nome da sua empresa. Essa é uma das principais características. Ela terá o seu nome próprio, ou seja, se eu quiser abrir uma empresa na modalidade de empresário individual, o nome dela vai ser Daiane Domanski Goldstein Santos, porque este é o meu nome completo, tá? Então ela terá esta característica, vai ser o seu nome, certo? Outra coisa, ela não tem limite de faturamento. Algumas pessoas confundem que ela tem limite porque muitas delas são adeptas ao Simples Nacional e a legislação tributária, ela exige alguns limites de faturamento para poder aí tributar conforme a alíquota do faturamento, certo? Então não é a modalidade empresarial que tem um limite de faturamento, mas sim a legislação tributária, tá? Outra coisa, ela não existe um limite mínimo de capital social. Agora, nós vamos adentrar num ponto muito específico. O patrimônio do empresário responde pelas dívidas da empresa. Então, neste ponto, nos perguntamos, o que é patrimônio? Você sabe o que é patrimônio? Você deve pensar. Patrimônio é o meu apartamento, é meu carro, é meu dinheiro. Você não está completamente errado. Porém, não é só isso. O patrimônio é o conjunto dos seus ativos e passivos, ou seja, as suas dívidas também englobam o seu patrimônio. Então, na modalidade de empresário individual, o seu patrimônio total, tá? Ou seja, passivos e ativos, responderão pelas dívidas da empresa. E daí você me pergunta, tudo bem, mas então quer dizer que se eu tiver aí uma dívida da qual eu não consigo pagar e está no meu CNPJ a dívida, mas eu não estou conseguindo pagar e ela vai ser executada de uma maneira judicial, os seus bens próprios podem responder por esta dívida, porque não existe diferenciação do seu patrimônio ao patrimônio da empresa. Na modalidade de empresário individual, o seu patrimônio é a mesma coisa que o patrimônio da empresa. Então, aquela casa da praia que você costuma tirar férias, ou o seu carro, enfim, ele vai poder responder pela dívida da empresa. Então, preste bem atenção neste tipo de modalidade empresarial para depois vocês não terem problemas futuros, pensando de que a dívida da pessoa jurídica diferencia do seu patrimônio e não, tá bom, pessoal? Então, qual é a vantagem de vocês escolherem a modalidade de empresário individual? Bom, ela não tem limite de faturamento, como algumas sociedades têm, tá? Não há limite de contratação de funcionários, ou seja, você pode contratar quantos funcionários você quiser, né? Não vai ter obrigatoriedade de distribuir os lucros entre os sócios, porque você não tem sócio, é você mesmo. E não tem um valor mínimo aí de capital social, tá? Conforme eu falei, nós indicamos que seja de R$1.000, mas não existe este valor específico em lei, correto?
E eu vou agora terminar meu cafezinho aqui, né? Porque ele já até esfriou, tá bom? Um beijo, muito obrigada!